Você já trabalhou a noite inteira e não viu resultado nenhum? Já tentou, insistiu, mas parece que nada muda, nada acontece? Então essa palavra é para você. Hoje nós vamos falar sobre a pesca maravilhosa. Quando Jesus entra no momento em que Pedro estava cansado e frustrado. E é dentro dessa frustração que muitas vezes acontece o nosso milagre. Pedro era um pescador profissional. Jesus, um carpinteiro. Pedro, então, passa uma madrugada inteira pescando, mas não pesca nada. Então, você imagine, você é um trabalhador, você é profissional, você sabe o que você está fazendo, você é o responsável pelo sustento da sua casa e você passa a noite inteira pescando e não consegue pegar nada. Além do cansaço físico, tem a frustração, o estresse de saber que o sustento da tua família depende de você, mas você não está obtendo êxito naquilo que você faz. Então, é nesse cenário de cansaço e de frustração que Jesus chega. E Jesus entra num barco vazio. Ele não entra num barco cheio. Só que existem escolhas na nossa vida que fazem toda a diferença. Jesus entra no barco de Pedro e ele diz: vá pro alto mar, vai mais fundo. Então eles foram. Então, entenda, Pedro estava vindo de um momento de frustração, já estava lavando as redes, já tinha se dado por vencido, né? Porque quando você lava as redes, você já tô indo embora, vou descansar, não consegui. Mais um dia frustrado, não obtive sucesso. Esse era o cenário. Jesus encontrou Pedro já lavando as redes, já indo, provavelmente se preparando para ir embora. Já com a derrota, não consegui. Passei uma noite toda, uma noite inteira perdida. Esse devia ser o sentimento de Pedro. Então Jesus encontra ele já lavando as redes e fala, entra no barco e fala, vamos pro mar, vai pro alto mar. E quando Jesus dá uma ordem, Pedro obedece. E é nesse cenário de obediência que começa a acontecer o milagre. Muito antes das redes serem jogadas novamente ao mar. Então, um ponto que você precisa entender é que Jesus entra no seu barco vazio. Jesus não entra em barco que já está cheio. Jesus entra em barcos vazios. Quando você já tentou, não conseguiu, está frustrado, quase desistiu. Talvez você olhe e pense assim, isso não é para mim. Essa profissão não é para mim. Esse ministério não é para mim. Talvez você olhe para a sua limitação, para a sua frustração e para o seu cansaço e você acha que aquilo não é para você. Mas é nesse cenário que Jesus entra. Então, Pedro obedece. Já lá no alto mar, Jesus diz, lançai a rede. E Pedro, pescador profissional, já tinha passado uma noite inteira. Volta para o mar de dia, totalmente contraditório do que ele estava acostumado a fazer. Os horários bons para ele pescar eram de madrugada, não de dia. Então, estava totalmente contraditório. Mas Pedro lança uma resposta que faz toda a diferença.
Ele diz: mestre, já passei a noite inteira, já passamos a noite inteira e nada pescamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede novamente. E é sobre a palavra que acontece o milagre. Pedro lança a rede e o milagre é tão abundante que não cabe só no barco de Pedro. Ele precisa pedir ajuda e ainda assim com ajuda é tanta coisa que o barco dos dois quase afunda. Porque quando Deus entra, ele não entra com pouquinha coisa não. Ele entra com um milagre completo. E você entende que mesmo cansado, mesmo frustrado, Pedro obedeceu? E a obediência gerou o milagre. Se Pedro dissesse não, ele não teria vivido aquela pesca maravilhosa, aquela pesca milagrosa. Se ele tivesse desistido, se ele tivesse abandonado, ele não teria vivido isso. Mas ele obedeceu. Ele obedeceu e ele viveu. E sabe qual é o principal? O milagre foi só o caminho para o propósito, que era o ministério. Então, Pedro agora deixa de ser pescador de peixes para se tornar pescador de homens. Deus faz milagres surpreendentes e utiliza como porta de entrada para o propósito que Ele já tem na sua vida. Essa palavra está falando muito forte no meu coração, porque eu sou Pedro. Muitas vezes quero desistir. Muitas vezes estou cansada, frustrada, achando que eu não sirvo para certas coisas, que eu não vou conseguir. Mas é nesse cenário em que eu olho para mim e não vejo capacidade, que Jesus chega e faz um milagre. Então, obedeça. Esse vídeo não chegou para você por um acaso. Jesus está querendo falar através desse vídeo para você que o milagre vai ser só a porta de entrada para o ministério frutífero que Ele tem para sua vida. Então, permaneça mesmo cansado. Obedeça, mesmo que aos teus olhos não faça sentido. Aos olhos de Pedro poderia não fazer sentido. Não era um bom horário para pesca. Era o mesmo mar. Ele estava fazendo a mesma coisa, porém tinha uma diferença. Jesus estava no barco. Você pode fazer várias coisas e ser frustrado. E Jesus entrar e mandar você fazer a mesma coisa e acontecer um milagre. Porque o milagre acontece quando Jesus entra no barco. Sem Ele a gente não consegue. Mas quando Ele entra no barco e lança a palavra, o milagre acontece. Então, se essa palavra falou com você, eu te convido. Venha fazer parte dessa família. Porque todos os dias tem vídeos que vão fortalecer a tua fé e te ajudar durante a caminhada. Ative o sininho para você não perder nenhuma notificação. Compartilhe com quem precisa ouvir isso. E escreva aqui nos comentários. Eu decidi obedecer. Que Deus te abençoe.